sobre a extinção do Tribunal Constitucional, e começar por aqui, depois vamos a outros temas, obviamente. A extinção do Tribunal Constitucional e a criação de uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. E eu gostava de o questionar como é que isso aconteceria, porque é que o Dr. Rui considera que isso é importante e que, pronto, que moldes é que isso teria para a pessoa comum que não tem se calhar a sua experiência para perceber esta medida. Bom, as pessoas têm que entender que o Tribunal Constitucional é, em grande medida, um tribunal político. Uma grande parte dos seus juízes são nomeados pelo poder político. Outra parte são indicados pelos próprios juízes. Portanto, é um tribunal, em grande medida, político, devido à nomeação, e não são muitos deles, vários dos juízes, ou a maioria dos juízes, não são sequer juízes de carreira, são pessoas com uma carreira académica, uma reputada carreira académica, mas não são juízes de direito e são indicados para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, é preciso perceber isso, o Tribunal Constitucional é um tribunal importante que tem proferido decisões muito importantes que têm permitido desenvolver o nosso sistema jurídico-constitucional. Mas há muitas dessas decisões que são bem tomadas porque não têm cunho político. A maioria das decisões do Tribunal Constitucional não tem qualquer cunho político. São estritamente jurídicas. E nessa parte estritamente jurídica, tendo o Tribunal Constitucional pessoas de uma craveira técnico-jurídica irrepreensível, é óbvio que essas decisões serão de grande qualidade, de elevada qualidade. O problema é quando essas decisões, no que diz respeito às decisões que têm um cunho jurídico muito acentuado. A minha experiência diz-me que as pessoas de grande craveira técnico-jurídica, de reputação, de currículo académico, jurídico, advocatício, que cedem facilmente ao poder político, cedem aos interesses. Não são pessoas fortes em termos morais, são pessoas muito fortes em termos técnicos, que se lhes pusermos uma decisão, um caso para decidir que seja estritamente técnico, a decisão será do melhor possível. Se lhes colocarmos um caso que é técnico, mas também tem um cunho político, essas mesmas pessoas cederão ao poder político. Dou dois exemplos, o período 2020-2022, em que só depois de 2022 ou no decurso de 2021-2022 é que timidamente algumas decisões flagrantemente, clamorosamente inconstitucionais foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Muitas não o foram e deveriam ter sido. E posso dar outro exemplo, o exemplo do período da Troika, em que nós vimos os nossos salários atingidos. Sempre houve no direito do trabalho, quer público, quer privado, o princípio da irredutibilidade salarial, em que o salário nunca poderia ser reduzido, mas no período da Troika os salários foram efetivamente reduzidos. Eu sei disso porque eu tive o meu salário substancialmente reduzido, na altura era juiz de direito, tive o meu salário reduzido em cerca de 300 ou 400 euros. E, portanto, foi também uma decisão política, não tanto jurídica, foi uma decisão política. O que eu quero dizer é que as coisas podem funcionar muito bem, quer no Tribunal Constitucional, quer numa secção constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, se houver uma forma diferente de controlo. Ou seja, se o poder político não tiver tanta influência sobre o poder judicial, porque o Tribunal Constitucional continua a ser o poder judicial. E o que se passa hoje em dia é que o poder político tem um controle muito grande, uma influência muito grande sobre o poder judicial, não nos casos do dia-a-dia em que não interessa a ninguém, mas naqueles casos que interessam tem um poder muito grande. E isso acontece agora, quer no Tribunal Constitucional, quer numa eventual secção constitucional do Supremo Tribunal de Justiça. Do Supremo Tribunal de Justiça, que as pessoas já agora é útil saberem, que é controlado. Eu não diria que é controlado, mas há muitos, não diria todos, mas há muitos juízes do Tribunal Constitucional que pertencem à maçonaria. Do Tribunal Constitucional, peço desculpa,
do Supremo Tribunal de Justiça que pertencem à maçonaria. Eu diria mesmo que para um juiz, quando inicia a carreira, tem uma perspectiva de chegar ao Tribunal Constitucional relativamente baixa. Não é certo que lá chegue. Ao Tribunal da Relação é seguro que chegue, ao Tribunal Constitucional é outra coisa. Portanto, existe... Porque é muita concorrência. Exatamente. Okay. Não é toda a gente que chega ao Tribunal Constitucional. Portanto, existe os juízes conselheiros, muitos deles pertencem efetivamente à maçonaria e, portanto, são tão influenciados pelo poder político quanto os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Portanto, essa solução de criar uma secção constitucional dentro do Supremo Tribunal de Justiça não é cristalina em termos de efeito, de efetividade. O que deveria haver era um controlo da população sobre os juízes, sobre os magistrados judiciais. E esse controlo ainda não existe. O controlo é feito pelo poder político.